Hoje é o primeiro podcast do Next Moving. Next Moving é uma marca dentro da Next Life. A Next Life, para quem não sabe, é uma marca de suplemento que está crescendo muito. Eu, como CEO da marca, tive a ideia de fazer o podcast muito para trazer meus amigos, pessoas que eu admiro e que têm um conhecimento muito grande para poder estar compartilhando com vocês. Então, vem fazer parte dessa jornada. Estou aqui com meu amigo, vizinho, parceiro, médico, Dr. Thales Pimenta. O Thales, ele vai falar um pouquinho sobre medicina, a nova medicina e tudo que constrói esse universo fitness e toda a carreira dele. Doutor, se apresente aí para a turma. Muito obrigado pelo convite. Prazer enorme estar participando da primeira edição aqui do Next Move. Esse podcast aí que tem muito a acrescentar para a saúde, na suplementação, na promoção de saúde. Eu sou formado aqui em Franca, no Centro Universitário Municipal de Franca, a Unifacef, em Medicina, e estou realizando a minha especialização em Medicina Esportiva, junto com o Comitê Olímpico. Então, tenho uma bagagem boa aí para trazer com vocês. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Com certeza. E o Next Moving, para quem não sabe, é uma marca dentro da Next Life que a gente promove evento, promove ação e agora muito mais conhecimento também para levar para o povo. E obrigado pelo convite, é o primeiro de muitos aqui. A gente vai cometer alguns erros, é natural e durante o processo a gente vai aprendendo. Sempre. E eu queria começar com uma pergunta polêmica já. Né? Vamos lá. Você é um médico novo, se formou recentemente, já está nesse meio de consultoria esportiva, né? Uhum. E eu não me esqueço, há 15 anos atrás, a primeira vez que eu usei suplemento, eu fui no médico, o médico falou assim, larga a mão de suplemento, isso aí é bomba e come um mamão. Eu até brinquei na frente do meu pai, falei, se você me provar que esse mamão tem quantidade de proteína, que tem um whey protein, eu realmente paro. E a conversa ficou por ali. Uhum. E a pergunta da polêmica é como que essa velha guarda assim, da medicina vê essa medicina esportiva nova? Cara, é basicamente um quebra de paradigma, né? Porque quando você começa a falar que a medicina esportiva, ela trata muito mais da saúde do que da doença, os médicos da velha guarda não entendem. Porque o que eu quero levar para o meu paciente é uma reeducação na saúde como um todo. Na alimentação, na prática de exercício. E ele não entende, porque às vezes um ortopedista mais velho, ele só pensa na fratura, só pensa ali na dor, numa artralgia. E eu penso muito mais na prevenção de tudo isso. Eu quero ver como está a saúde, como está o hormônio do homem, como está o hormônio da mulher e tentar colocar a saúde como um todo no eixo, para que essa pessoa ela consiga viver cada vez mais e melhor. Então, a gente sempre vê ali ao redor dos 40, 50 anos, um paciente tendo um diagnóstico de diabetes, um diagnóstico de pressão alta, de colesterol alto. Então, a medicina esportiva, ela traz justamente, ela foca justamente nessa parte, a prevenção de saúde. Se eu pego um paciente ali com 30 anos, eu quero que ele tenha a maior possibilidade de não desenvolver doenças neurodegenerativas, doenças crônicas lá na frente. Então, quando eu vou conversar com um médico, ele às vezes não entende. Ele, mas o que você faz? Mas o que você prega de medicina? O que você prescreve para o seu paciente de remédio? Aí eu vou sempre falando, é uma reeducação alimentar, tem que ter um sono balanceado. E aí a gente basicamente abre a caixinha de Pandora ali e o médico fica todo desconcertado. E o paciente que te procura hoje, ele é um paciente que ele vem com a doença? Ou na maioria das vezes é um cara que quer se cuidar mesmo? Normalmente, eu tenho dois tipos de paciente. Tem aquele que sempre se preocupou com a sua saúde, que sempre fez exames regularmente, que sempre praticou um exercício esportivo, mas nunca teve uma assessoria, né? Nunca teve um acompanhamento médico. Sempre foi acompanhado, às vezes, por um educador físico, um nutricionista, um psicólogo, psiquiatra, mas nunca teve um médico que realmente olhasse tudo que ele tem de bom e de ruim e colocasse para ele, a gente vai fazer isso, a gente vai tirar isso. Então, esse é o primeiro paciente, aquele que sempre se cuidou. E tem o outro que, graças à rede social, graças a muitos influenciadores, ele começa, eu tô sedentário, eu não tô dormindo bem, eu tô gordo. Esse é o que mais me preocupa. Esse é que quando ele chega, ele realmente está com os exames todos descontrolados, às vezes está já com uma pré-diabetes, colesterol aumentado, o início de uma hipertensão, né, da pressão alta. Então, esse é o que a gente mais tem que ter consultas, uma mais perto da outra, né, o retorno mais precoce. Pra gente é legal você falar isso porque hoje todo mundo dá palpite sobre tudo, né? Perfeito. Então, a gente pega vários especialistas aí, eu até falei num outro podcast, que antigamente para você
querer aprender sobre algo, né? Ou você buscava na literatura, que não Sim. é um hábito comum do brasileiro de ler, né? O brasileiro, em média, lê um livro por ano. Isso é foda. Sim. Se você vê alguns profissionais, principalmente na minha área, eu sou formado em educação física, se você me pergunta quantos livros sobre educação física eu li durante a formação, foi mínimo. Assim, 3, 4 no máximo. Depois que eu fui buscar conhecimento. E esse excesso de informação hoje cria muito... A gente, como que pode falar? Cria muitos especialistas, né? Especialistas de rede social. Sim. E essa galera que vai no seu consultório, ela já vai com uma opinião formada, né? Já vai com uma opinião formada. E tem alguns especialistas aí que a gente fala que até os carniceiros. Porque é um cara que não tem, igual você falou, eu sou formado em educação física. Você tem uma base boa. Mesmo que hoje você não atue nela, você lembra de muita coisa. Às vezes, se você estiver na academia, isso você consegue muito, ver. Inclusive. Assim, nossa, isso aqui tá errado, aquele cara tá fazendo exercício errado, o ciclo dele tá errado. Só que hoje a gente vê pessoas que não têm formação acadêmica alguma e vai lá e prescreve dieta da selva, dieta mirabolante, dieta dos 21 dias, emagrecendo em 8. Aí aí chega no consultório, ele fala, tô fazendo essa dieta. Não, e aproveitando esse gancho aí, qual foi a coisa mais absurda que já chegou no seu consultório? Assim? Cara, mais absurda foi um cara que tava fazendo uma dieta no carb, aquela cetogênica, que ele só comia essas dietas da selva. Come só carne e alimentos que tem só gordura. Cara, esse cara chegou todo arrebentado pra mim, chegou com os exames tudo alterado, porque ele comia, até que essa dieta tem a sua indicação, mas ele não seguia um plano alimentar, com quantidade certa, horários certos. Então esse cara chegou assim, totalmente arrebentado, os exames zoados. Uma coisa que eu vejo uma coisa que eu vejo na dieta, assim, por estar nesse mundo, né? São duas vertentes muito legais. A pessoa primeiro faz dieta de segunda a sexta-feira, aí ela caga tudo depois no sábado e domingo. Sim. E a outra, o corpo não entendeu o que está acontecendo. Porque assim, hoje eu acordo, faço jejum. Eu fico lá 16 horas em jejum, só tomo um café sem açúcar. Perfeito. No outro dia eu acordo, como pão de queijo, banana, whey e tal, não sei o que. O corpo fala, cara, e aí, como que eu funciono? Eu vou ter oferta de nutriente, eu não vou ter oferta de nutriente? A turma vem já com... Tipo, você tem alguns clientes que vêm meio que, como eu falo, para só dar sequência num bom atendimento, numa boa qualidade de vida, mas a maioria vem zoada, né? A maioria vem zoada, porque assim, o teu corpo não entende que você vai se programar para fazer um jejum amanhã. Ele não entende disso. Porque o nosso ciclo circadiano, que seria o ciclo de sono e vigília, que é o período quando você está acordado, ele é um reloginho. A gente tem diversos genes, o gene clock, por exemplo, que ele sabe mais ou menos a hora que você acorda. Tanto é que os antigos, aqueles caras que tiravam leite, cara, ele não precisava de despertador. Era 4 horas da manhã, o cara já estava acordado tirando leite. Por quê? Eu sou assim, eu acordo, olho no relógio, passa 1 minuto e o meu celular desperta. Exatamente. Porque você já tem uma rotina. E essa rotina, ela é muito calcada no hormônio cortisol, que mais ou menos meia hora antes do horário que você costumamente acorda, ele começa a ser liberado e faz um pico. Então é ele quem te acorda. Então, se você não tem nenhuma rotina de sono e de horário para acordar, você fica totalmente bagunçado. E o cortisol, ele tendo esse pico, ele já meio que te proporciona uma quebra de gordura, quebra de proteína, quebra de carboidratos estocados, para ele te dar energia no começo da manhã, até você alimentar. Ou seja, se você for fazer uma dieta aí que prega o jejum, esse hormônio ele vai ficar muito tempo elevado. E ele é deletério à saúde. Ele faz com que a pessoa tenha perda de massa muscular, aumento a probabilidade maior de ter a diabetes, através da maior resistência à insulina, gordura nos flancos, aquela pessoa que normalmente não come de manhã, ela sempre é um pouco mais gordinha aqui na lateral. Então, assim, a rotina, você tendo uma rotina de comer logo que acorda, é a melhor coisa, que você já reduz esse hormônio, você já consegue começar o dia bem, você já entrega energia para o seu corpo. O seu corpo não vai precisar entrar em catabolismo para te dar energia, porque você já deu para ele. Então, você facilita o anabolismo. Eu sou um cara que eu sou adepto ao jejum, assim, eu gosto, mas muito porque... no meu caso, até você falou uma coisa legal num vídeo que a gente promoveu junto, que você falou assim, para ver o que é menos maléfico para o seu corpo. Perfeito. E o que se encaixa na minha rotina, né? Como eu viajo muito, eu durmo em hotel fora, na maioria das vezes a alimentação não é saudável. Então eu acordo, tem, sei lá, 2 opções de fruta,
e bolo para dar com pão, um ovo com gosto ruim, bacon. Aí eu prefiro não comer. Então, na dúvida ali, eu prefiro comer e restaurante, na maioria das vezes, são boas opções. Então, você almoça melhor. Mais colorido, mais gostoso. Sim, então, assim, eu acho que ali o jejum é bem utilizado. Agora, em casa, que eu tenho a opção de comprar, eu já costumo fazer isso. Perfeito. E uma coisa legal que você falou é o seguinte, sobre cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Quando eu era personal, eu tinha muitos alunos que trabalhavam numa empresa que o turno era noturno. Então, esse pessoal que ao invés de estar dormindo, estava trabalhando. A quantidade de pessoas com depressão, porque era para estar dormindo, o cortisol está atuante na circulação sanguínea, depressão, não tinha resultado, quase não tinha resultado comparado com uma pessoa comum. Então, assim, quanto que o sono é importante nessa prescrição de saúde? Perfeito. O sono, ele é basicamente um dos grandes influenciadores da performance. E eu não falo só a performance no sentido de conquistar a vitória num campeonato. Eu falo na performance de saúde. Quão melhor é o seu sono em relação à quantidade e qualidade, seus exames melhoram. Já é sabido que a pressão alta, ela tem um fator principal que é o sono. Se você ronca, se você tem apneia do sono, se o seu sono é de qualidade, você tem uma chance muito maior de ter pressão alta. Então, aquele atleta ou aquela pessoa que está começando no exercício físico, se ela treina muito perto da hora de dormir, ela já não tem um sono bom. Se ela come muito perto da hora de dormir, ela também não tem um sono bom. Se ela usa muito celular, as coisas perto do sono, também não é. Então o sono, ele vai agir em várias coisas. Ele vai regular os seus hormônios, se você tiver um sono equilibrado e a manutenção do sono equilibrado por muito tempo. Ele vai ajudar na recuperação muscular e vai ajudar até no humor. Então o sono hoje, a gente já sabe que dentro da medicina, ele é basicamente igual todo mundo fica falando de dieta mirabolante e tudo mais, sono é basicamente isso. É uma coisa que se você mudar, o seu dia seguinte é totalmente diferente. E o mais engraçado, eu, por exemplo, eu uso o relógio do Garmin aqui, e o que eu mais gosto não é nem a prescrição assim, do treino e tal. O que eu mais gosto é saber quanto eu dormi. Então, todo dia eu olho assim, é claro que você tem noção se você dormiu bem ou não. Sim. Mas eu vejo ali o sono profundo, todo esse acompanhamento, assim, faz muita diferença. E eu consigo, às vezes, até me motivar um dia melhor. Dormi bem, foi necessário, você descansou 100%. Eu falei, hoje eu vou treinar mais. Então, hoje eu vou conseguir correr mais, eu vou conseguir fazer um round de sparring a mais, porque eu só treino praticamente luta hoje. Então, é muito bom. Doutor, é o seguinte, a gente vê muito essa cultura de imediatismo hoje, né? Muito. Então, assim, todo mundo, a gente fala de caneta emagrecedora, tanto o Ozempic, Mounjaro, Saxenda e todas essas outras que já existem há um certo tempo já. Essa turma que quer resultado de um dia para a noite, assim, que recado você dá para elas? Não acredite em resultado rápido. Todo resultado rápido você vai pagar um preço muito grande lá na frente. Canetas emagrecedoras têm o seu público muito bem já determinado, que são pessoas de obesidade graus 2 e 3, pessoas com obesidade grau 1 e sobrepeso com doenças metabólicas, como por exemplo o diabetes. Então, se você está querendo usar uma caneta emagrecedora só para emagrecer, cara, não faz isso. Você vai estar destruindo o teu corpo. Por quê? Muitas dessas pessoas que usam a caneta, ela só quer emagrecimento. Então, imagina que eu sou sedentário, tô gordinho, quero ficar filé pro carnaval. O que o cara faz? 2, 3 meses antes ele começa a aplicar. Não faz dieta, não faz musculação e soca o pau na dose do análogo do GLP-1. Aí a pessoa realmente ele vai secar. Só que de 30% a 40% do peso é músculo. Então, na hora que você parar de tomar, cara, seu metabolismo, sua taxa basal de metabolismo vai estar muito baixa. Porque quando a gente fala de acelerar ou diminuir o metabolismo, a gente fala de músculo. Porque quem queima gordura, quem queima carboidrato, quem queima energia no nosso corpo é o músculo. Se você perder o pouco músculo que você gordinho já tem, na hora que você parar de tomar essa caneta, você vai engordar tudo de novo em cerca de 8 a 18 meses e vai ganhar só gordura, cara. Então, esse paciente vai só se arrebentar. E se ele estiver ali na década dos 40, 50 anos, ele vai aumentar o risco de morte, vai aumentar o risco de fratura de fêmur e vai diminuir a... sarcopenia, né? Vai ter sarcopenia justamente, e ele vai diminuir a expectativa de vida dele.
Eu vejo, e o tanto que isso está causando impacto, assim, a gente vê, saiu um relatório agora do consumo de arroz. O consumo de arroz diminuiu quase, acho que 14 ou 15% no Brasil. A Ambev diminuiu, acho que 4 ou 5% o consumo de bebida. Então, assim, a galera tem ficado mais fitness, mas tem pagado um preço diferente. E eu não sei aonde eu vi, que podcast que eu ouvi, que a empresa que mais patrocina os estudos de GLP-1, né, são empresas de aviação. Porque quanto mais leve a pessoa, né, fica mais barato e menos combustível usa. Caraca, é fantástico isso. Porque aí consegue colocar mais bagagem, consegue lucrar mais. E é um risco, né? Porque a turma fala assim, ó, daqui 5, 6 anos não vai existir pessoa acima do peso. Só que vai ficar um monte de pessoa deitada no sofá do mesmo jeito. O cara vai ficar magro, mas vai ficar aquele morto-vivo lá. Exatamente. Definhando, né? E aí não adianta nada, né? A pessoa querer ficar magra, só que não ter qualidade de vida, não ter músculo. Aí é melhor ser um gordinho mais forte e ter um acompanhamento médico durante longo prazo para tentar ir reduzindo esse peso do que perder rápido. Então, mas aí eu te pergunto, o cara que vai no seu consultório, na maioria das vezes ele não vai te perguntar se ele vai querer tomar ou não. Ele já está tomando e ele vai te procurar para amenizar. Eu converso com bastante profissional, principalmente nutricionista, que eu tenho uma frequência de visita com eles bastante intensa. E eles falam, Hugo, antigamente ele me perguntava se eu podia tomar ou não, eu até conseguia convencer. Só que hoje, a enxurrada, assim, ele é enxurrada de informação que toma, um amigo tomou. Não é médico que prescreve, é tudo do Então, Paraguai. assim, quando esse cara chega no seu consultório, ele já chega e fala, se você não prescreveu, eu vou passar para outro. Qual que é a sua, eu falo para ele passar para outro. Eu nem cobro a consulta, porque dentro do meu consultório eu não quero esse tipo de paciente. Porque depois ele vai ter as ações dele, ele escolheu tomar e ele vai colocar a culpa em mim. Mas aí eu fui no Dr. Tales, ele não conseguiu me prescrever uma dieta para mim ter músculo. Não, meu filho, eu sei que tá fazendo tudo errado. Eu não quero. Se o cara tá tomando bomba, eu não quero ele no meu consultório. Se ele tá usando caneta emagrecedora, eu também não quero. A não ser que ele tenha indicações muito restritas para tal tratamento. Caso contrário, eu já falo, meu amigo, nem precisa marcar consulta comigo. Pode ir em outro. Sabe por quê? Eu sempre falo para os meus pacientes que estão mais gordinhos. Ali, tá com 28, 35 anos, eu falo assim, quanto tempo você demorou para ter esse corpo? Ele, como assim, doutor? Eu falo, quando que você começou a ficar gordo? Eu comecei a ficar gordo na faculdade, ali com uns 20 anos. Eu falei, então, você demorou 15 anos para ficar gordo, com esse shape que você tá aí. Você quer perder em 6 meses? Isso não existe. Não é saudável perder tudo isso em 6 meses. Não é saudável. Então, eu falo para ele, cara, você tem que ter paciência. Você demorou muito tempo para ter o corpo que você tem. Então vamos ter um pouco mais de paciência, porque o cara já chega. Mas eu quero tomar uma testosterona. Mas eu quero a caneta de emagrecimento. Mas eu quero a dieta de tal pessoa. Não é assim. O Léo Lins, ele fala uma brincadeira, ele faz uma piada. Só as piadas dele é só piada pesada, né? E essa eu posso contar que eu não vou ser cancelado no primeiro episódio. Mas ele fala assim, deixa a seleção natural existir. Ele fala assim, cara, você já leu em vários lugares que é proibido usar capacete. Aí o cara tá andando a 180 por hora e tá usando capacete. Cara, deixa eu morrer. Exatamente. E a mesma coisa com caneta. Você vê muita gente emagrecendo, mas você vê muita gente voltando ao peso e às vezes 2, 3 vezes a mais por causa disso. Eu já até falei isso em ponto de ajuste, né? Sim. Seu corpo ele tem uma necessidade ali para ficar saciado de caloria que você tem que consumir. Depois que você usa essa caneta emagrecedora... Reduz. Na verdade, você aumenta esse ponto de ajuste, né? Se você ficar saciado com 1.500, você tem que ficar com 3.000. Então, você vai aumentar bastante a quantidade de caloria. E você vê em todo lugar. Então, é risco à saúde, procura um profissional. E a pessoa vai lá e insiste em fazer. É muito interessante essa questão do ponto de ajuste que você comentou. Porque o que acontece? Tem a pessoa que está lá, vamos supor, a dieta basal dela para ela não ter fome, vamos falar assim, é 2.000 calorias. Na hora que ela começa a usar, ela fica sem fome. É uma pessoa que ela fica realmente sem fome. Então ela tem que ter uma dieta e seguir a quantidade da dieta, para ela não perder muito rápido e para ela ter assim, um controle de danos. Mais proteína para perder o mínimo de massa muscular. Na hora que ela para de tomar, essa fome, cara, volta assim, um rebote violento. Porque cada quilo que você perde, mais ou menos aumenta-se a sua fome em 100 quilocalorias. Então imagina uma pessoa que perdeu 20 quilos, ela tem uma fome aumentada de 2.000 quilocalorias. Mais o basal dela, que às vezes é ali em torno de 1.500 a 2.000. Então, para essa pessoa ficar saciada, ela vai comer 4.000, 3.500 quilocalorias por dia. É muito mais fácil ela voltar ao peso que ela estava antes. Então, eu sempre falo para o paciente, você está usando, cara, toma cuidado.
Mas é aí que o suplemento entra, né? Porque quando a gente fala de caloria, e todo mundo tem que contar a caloria, no caso, para emagrecer ou não, é déficit calórico que emagrece as pessoas. Para quem não sabe, déficit calórico é você gastar mais caloria do que você consome. Então, quando você faz exercício físico, aumenta a sua massa muscular, a tendência é que você gaste muito e você melhore sua alimentação. Assim. Você pode comer mais, mas diminuindo a quantidade de caloria. Exato. E é por isso que o suplemento entra na dieta das pessoas. E quando vocês for tomar suplemento, pessoal, então Next Life... Recomendo, Next Life. E assim, essa é a turma que a gente vai voltar a falar muito sobre isso, porque é o negócio mais curioso. Qual que é o perigo da suplementação errada, doutor? Porque assim, a galera te procura já tomando um suplemento baratinho na internet. Eu vivo isso a vida inteira. Perfeito. Eu conheço até os falsificadores, assim, eu vejo a quantidade de pessoas que eu conheço que já fizeram coisa errada e mesmo assim está no mercado. E qual que é o perigo disso? Cara, o perigo é você não saber o que você está tomando, né? Porque a galera que falsifica coloca qualquer coisa ali dentro. Você não vai saber. Você não sabe se a matéria-prima é de qualidade, se passou até um adendo, né? A gente tá falando de Monjaro. Recentemente nós fomos ao Paraguai lá fazer... todo ano a gente vai em um grupo de amigos. Se você somasse a quantidade de mensagem que nós recebemos pedindo para trazer Monjaro... se eu fosse uma pessoa de má fé, de má índole, teria trazido R$1 milhão. Porque assim, é assustador. Pelo menos umas 70 pessoas mandou. E é um medicamento que tem que ficar refrigerado, né? E aí a galera traz sem refrigeração nenhuma e acha que a biodisponibilidade vai ser igual. Eles explicam. Porque assim, é até engraçado. Lá no Paraguai, quando você passa a fronteira, você é abordado o tempo todo. Então você quer, sei lá, maconha, você quer bala de revólver, você quer Monjaro, você quer iPhone. E tem sempre uma mula ali querendo te levar. Aí eu brinquei com um, né? Falei, mas como é que eu vou levar Monjaro? Pô, esse negócio tem que ir gelado. Ele, não, uma vez que você tira da geladeira, você pode carregar ele de forma natural, mas quando chegar na geladeira, você não pode tirar ele mais. Eu falei, cara, desculpa, mas não tem sentido. Não mesmo. Se você está regulando ele temperatura, é igual uma Coca-Cola, fica choca, não vai funcionar. Não vai mesmo. E é assustador. E pode continuar seu raciocínio do Cara, mas em relação à suplementação, eu vejo tanto a má qualidade quanto o uso errado, em quantidades maiores e menores. Então é sempre bom passar por um nutricionista, um médico do esporte, um nutrólogo antes, porque tem muita gente usando alguns suplementos que às vezes não teria indicação, às vezes não vai fazer mal para ele, só que às vezes ele está usando um suplemento que ele não teria indicação. Ou se, por exemplo, ele quer utilizar aquela suplementação, ele tem que ter uma prescrição de exercício, tem que fazer o exercício, tem que treinar sério. Todo mundo que treina sério tem a necessidade de fazer suplementação. Seja eu até brinco, né, o tripé principal, que é a creatina, que vai ajudar para todo mundo, até quem não faz exercício. Creatina é espetacular. O whey, que você às vezes tem uma dieta que você tem que seguir e tem uma rotina muito louca, que às vezes não consegue almoçar em casa, o whey ele cai muito bem. Porque você consegue utilizar ele, seja naquelas fórmulas que vem naquelas caixinhas já misturadas, já batidas, ou realmente o pó. Bater com água, bater com uma fruta, bater com leite. Não interessa esse negócio de bater com água, com leite. Vai mudar a caloria? Vai, mas é tão pouco que no seu dia não vai fazer diferença nenhuma. É melhor você tomar, seja com água ou leite, do que você deixar de tomar e entrar em catabolismo. E o ômega 3, eu sou um defensor do ômega 3. Eu acho que ele tem muitas e muitas coisas a favor, que todos se beneficiam. Seja na redução do dano muscular, seja no aumento da imunidade ou até mesmo no aumento da saúde cardiovascular. Então, o ômega 3, eu até falo, de 1 a 2 gramas por dia, todo mundo deveria tomar. E o pessoal já, assim, o baratinho na internet, nós somos indústria agora, então eu sei quanto custa um produto. Sim. Quando você pega um 100% hoje, não dá, sério, assim, não dá para vender um 100% concentrado, com 80% de concentração, por menos de R$129, R$139 na loja. Perfeito. Então, se você for numa loja de suplemento e ele está vendendo 99, cara, só se ele tiver com o produto próximo de vencimento, ou ele tem um estoque muito alto, porque assim, o preço tende a subir. Nos próximos meses, a tendência do whey protein é subir ainda mais. Eu já vi, por exemplo, uma empresa agora que foi recentemente, caiu nos laudos, né, do Félix Bonfim, da Compare Suplementos, tinha 300% de alteração. O cara estava vendendo um whey protein por, se eu não me engano, R$80, 2 quilos.
2 quilos por 2 80? quilos por R$80 e o lojista colocava 189, 199, ele, tô ganhando dinheiro demais. Só tinha carboidrato. Total. Não O tinha gosto nada devia ser uma maravilha. O sabor gosto, né? é maravilhoso. Carboidrato puro. Total. E quando você entra, por exemplo, numa plataforma de Shopee, umas coisas assim, cara, pode saber. Assim, se você não conhece a marca ou o vendedor que está vendendo ali, tem muito vendedor bom, tem muita marca boa, mas essas marcas desconhecidas, assim, um negócio que você não consegue rastrear ali, saber de onde é, quem é o dono, pode saber que não vai dar bom, sabe? Sim. E tem muito absurdo, assim, né? A galera colocar farinha mesmo e o produto não funcionar. Teve aquela polêmica da creatina uns 2 ou 3 anos atrás, né? Que um monte de fábrica caiu, que até tem algumas marcas famosas que entraram com ação judicial pedindo para não divulgar as alterações, mas só deixar na lista de creatinas alteradas. Isso aí foi um bafafá na época, né? Então, essa parte eu acho que isso é bem polêmico, porque hoje no Brasil tem uma guerra entre duas... Eu não sei se agora continua porque o presidente saiu, mas tinha duas como pode falar? Duas organizações, né? A Brasnutri e uma outra, que fazia meio que... eram marcas concorrentes. Enquanto a Brasnutri tinha um monte de indústria, a outra só tinha uma indústria só. Era focado, só tinha um só tinha um cara que o presidente era... Eu até me esqueci o nome dessa associação. O presidente era dono da marca, o vice era o tesoureiro, entendi. O advogado dessa associação era o advogado também da marca. Eles fizeram os laudos, então isso virou um bafafá. Assim, todo mundo compra do mesmo lugar. Todo mundo praticamente compra da China e a maioria das vezes só faz invase. Na creatina, eu acho que é muito difícil dar alteração. Essa pessoa tem que estar má fé. O que acontece muito, por exemplo, é ambiente de conservação. Então, por exemplo, tem uma marca famosa aí que se auto-intitula o rei da creatina. Quando foram lá no estoque de Jundiaí, pode pesquisar aí, vocês vão ver que é controla larva, controla tampa de caneta, o lugar de armazenagem. E querendo ou não, é a creatina mais vendida hoje no Mercado Livre. Então, o cara vai lá, compra no Mercado Livre, tá lá, você entra no Google e pesquisa, marca tal, vai cair os escândalos lá. Ele conseguiu ganhar na justiça, um cara de muita influência e tal, mas até hoje não provou que o produto era. Hoje montou a própria fábrica, tem todas as certificações, mas no passado estava lá armazenando errado, com alta temperatura, sem vigilância, essas coisas. Então é bem complicado. Então assim, compra de marca conhecida mesmo e acompanha o mercado, porque é difícil. É difícil, tem muita coisa, tem muito aventureiro, tem muita... Hoje, loja de suplemento, por exemplo, tem muita loja que às vezes não tem boa fé, que o cara terceiriza o próximo produto. Por exemplo, creatina. A creatina da Next Life, né, deve estar aqui. A gente nem colocou no rótulo, mas a creatina ela é dividida por mesh. Tem o mesh 80, 200 e o 500, que é o grau de pureza do produto. O nosso é o mesh 200, é um dos melhores. O 500 é mais caro, né, mas não tem tanta necessidade. Perfeito. Mas às vezes o cara está comprando uma creatina barata, ele está usando o mesh 80, que dá desconforto abdominal, que dá dor de cabeça. Isso a turma às vezes não vê. Sim, então você pode, daqui um pouco a Next Life vai estar na apresentação também. E assim, durante todo esse processo assim, de capacitação na medicina, o que te levou a ir para esse lado assim, de medicina esportiva? Perfeito. Quebrar esse viés assim, de não trabalhar só em plantão, não trabalhar só em hospital, só de cuidar da saúde e não só da doença, né? Cara, eu vejo que agora no século XXI tem muito mais paciente querendo se fortalecer a saúde do que aquele paciente já preocupado com a doença. Então, isso é um quebra de paradigma, né? É basicamente aí uma ruptura social que todo mundo está querendo mais saúde. Então, durante a minha faculdade, foi até interessante que eu nem sabia que existia medicina esportiva. Ali, por volta do 3º ano, eu já era meio maratonista, estava acompanhando um canal que chamava Garage Training, do André Sanches. Eu conheci ele. Muito gente fina, né? E, cara, eu acompanhando assim os vídeos, teve um vídeo em específico que foi do Bergamini, que ele foi campeão do Ironman 70.3 em São Paulo. E aí, nesse vídeo, num dos vídeos seguintes, né, o Andrezão falava, o Doc. Quem que é esse Doc? Voltei no vídeo lá, Paulo Cutinelli. Aí eu coloquei no Instagram, fui e tal, aí tava lá, medicina esportiva. Eu, esse negócio existe mesmo? Fui pesquisar, era uma residência, era uma especialidade reconhecida pela sociedade brasileira e era um campo de atuação muito forte já na capital, né? Já em São Paulo.
Aí eu mandei mensagem pro Paulo Pucinelli e falei, cara, posso acompanhar um dia dos seus atendimentos? Aí ele falou, pode. Aí eu basicamente abri uma via na minha cabeça que eu não imaginava que existia. Todos os pacientes dele, nenhum foi lá pedindo caneta emagrecedora, bomba, nada. Ele só chegava e falava assim, Paulo, tô com um problema, tô no ciclo do Ironman, tô com dor, tô com dificuldade no sono e tal. E assim, você só via pessoas trazendo problemas para ter mais saúde, para ter mais desempenho. E aí você via o jeito que ele fazia as abordagens, cara, eu falei assim, é isso com que eu quero trabalhar. Legal. É só com saúde, é só com exercício físico, é só com a promoção da saúde. Então eu falei assim, cara, foi... O Paulo Musi contou uma história engraçada, que ele falou que ele estava lá na sala de aula, na sala de atendimento dele, chegou um menino lá e falou, ó, eu sei comer, eu sei fazer dieta, eu quero que você me prescreve bomba. Ele falou, cara, peraí. Se você sabe comer, sabe fazer dieta, você tá desse tamanho aqui, você não precisa de mim. Sim. Então eu não vou te prescrever nada. Exatamente. E o Paulo Musi, querendo ou não, foi um dos caras que mais falaram sobre medicina preventiva, apesar de ele ser formado em traumatologia, né? Perfeito. Ele é um cara disso. Mas hoje, quem são suas referências assim, nesse meio? Além do Doc que você falou, Sim. quem mais? Cara, eu tenho algumas referências, né? Que uma delas, ela nem é médica, que é a Marília Andrade, que ela é professora num curso que eu estou fazendo de ergospirometria. Ela tem doutorado em fisiologia, que a fisiologia é um termo que dentro da saúde a gente usa para falar como que o corpo humano ele trabalha. Como que são as cadeias enzimáticas, como que é o jeito que os hormônios funcionam, o catabolismo, o anabolismo. E ela se especializou nessa parte do esporte e ela tem vários cursos, cara, que são fenomenais. Então ela é das pessoas com qual eu me inspiro. Tem também o Arlindo Neto, que é meu professor aí, vai ser meu professor aí nessa pós-graduação junto com o Comitê Olímpico, e o Matheus Saito, que ele é até médico da seleção olímpica de judô. Ele é traumatologista também, né? Ortopedista e traumatologista, e ele já atua na área de medicina esportiva há muito tempo. Então são pessoas que eu legal demais. E eu vi que agora você tá fazendo jiu-jitsu, né? Eu falei agora, assim, vamos voltei. Falei, vamos bater um papo para fazer um alinhamento. E o cara falou, não, eu tô indo no BJJ. É isso aí. Você é faixa branca, azul? Faixa branca. Tá começando agora. Porra louca, né? Cara, eu comecei jiu-jitsu em 2016 para 2017. E eu tava no segundo, terceiro colegial, fiz durante um tempo, mas eu fazia muito mais para desestressar do que realmente para aprender. Mas dependendo do lugar que você treina, cara, nossa, você estressa mais ainda. Nossa, você tá doido. Não, apanhava demais, você tá doido, mas era muito bom. Eu não queria te desanimar, não, eu sou faixa roxa de jiu-jitsu, sou faixa roxa de... Eu apanho até hoje, cara. Com certeza. É complicado. Todo treino, é tudo treino. E aí agora eu voltei, porque fazia muito tempo que eu gostaria de voltar, né? E descobri ali a academia do Bruno Leonel, ali do lado de casa. A gente é vizinho, né? Então fica uns 7, 8 quarteirões de casa. É perto do Parque Caxambu. Indo pra Unimed ali. Tá. E aí é de frente ali, dá pra ir até andando e tal. E aí eu comecei, cara. A academia é de médio porte já, tem muita gente treinando lá. Então legal demais. E o que o jiu-jitsu faz, assim, que você sente que é diferente? Por exemplo, eu treino Muay Thai há muito tempo, né? Eu sempre falei isso, que o Muay Thai ele pune quem fala demais. Então, às vezes o cara fica ali corrigindo... chuta assim, chuta assado. Quando vai fazer um sparring, ele sofre. Não, sofre não, ele apanha. Então, assim, é até a fala, né? Falador passa mal. Sim. E o jiu-jitsu já me controla muita ansiedade. Então, pô, você tá lá debaixo do cara, o cara tá 120 quilos te dando na posição 100 de 100 quilos e você tenta sair. Isso na vida muda muito, assim. Pra você, assim. O que mudou depois que começou a fazer jiu-jitsu? Tanto profissão, empresa, casa. Perfeito. É muito interessante porque você começa a administrar a pressão. Você não deixa a pressão te descontrolar. O cara tá numa posição quase encaixada ali, você sabe 2 ou 3 jeitos de sair e você tem que ir tentando, você tem que ir tentando. Às vezes você não vai conseguir. E você tem que basicamente usar o flerte, né? Você vai fingir que você vai sair para um lado, sai para o outro, tenta uma técnica, finge que vai tentar uma técnica e sai com outra, porque você tem que acaba escondendo o jogo, né? Então é basicamente aí uma arte marcial que ela te ensina, né? A lidar com pressão e sempre entender que você não é melhor. Sempre vai ter uma pessoa... Eu ia falar isso, porque na luta o tatame é democrático. Então, quando você entra lá, você está lutando com um médico, com um advogado, com um padeiro. Exato. E ali você tem que respeitar a hierarquia. Então, isso é bom, te coloca no lugar, né? Você tem que respeitar a hierarquia, né? Tanto de tempo de treino, de faixa... E exerce muito respeito, né, cara? Acaba que dentro do tatame você tem que ser respeitoso. Se em algum momento você faltar com respeito com outras pessoas ali, você vai ser cobrado. Seja na luta, seja numa conversa, né? E
assim, eu acho que o jiu-jitsu ele muda muito a sua cabeça porque você acaba entendendo que você consegue se defender frente a várias situações na rua, né? E é uma amizade muito grande que você pega com a rapaziada, né? O senso de comunidade é muito forte. Muito E uma forte. coisa legal, assim, isso é fato. Por exemplo, você é médico hoje, se você for para os Estados Unidos, e nada te garante um emprego. Nada. Mas se você for faixa preta de jiu-jitsu, um faixa marrom, saber isso te falar garante um emprego. inglês. Isso te garante um emprego. Perfeito. Assim, de tão respeitado que é, e eu falo para todo mundo, né? Até saiu o podcast agora, que eu falo que todo mundo devia fazer uma luta. Muito para se pôr no lugar. E o jiu-jitsu é um negócio que... O Hélio Gracie lá atrás era um cara franzino que finalizava um cara de 30, 40, 50 quilos mais forte que ele. Você vê as lutas, né, que o pessoal fazia essas dentro dentro do local de treinamento de Muay Thai, de Karatê, eles simplesmente chegavam e falavam, quero lutar com o sensei aqui, quero ver o desafio sensei mesmo, gigante, né? Raiz. ele pequenininho, e dava certo. Então, assim, o jiu-jitsu no 1 contra 1, ele se mostra muito dominante. Mesmo com um cara só do jiu-jitsu e um cara da trocação, se o cara da trocação às vezes não soubesse defender o mínimo no chão e o cara conseguir levar pro chão, esquece. Só que eu também vejo que o jiu-jitsu, ele é um exercício físico que é raro você encontrar hoje um exercício físico que é bom desse jeito. Às vezes o que se assemelha pode ser até o CrossFit, porque é um exercício que ele tem cardio, outras artes marciais também são assim, tem cardio e você tem que fazer muita força. O vantagem do jiu-jitsu é que você não rouba. A não ser que você for um cara bem migué, né, que a gente fala ali na resenha, que o cara, tipo, tá doendo, ele para, ou ele tá sendo finalizado ali, o cara fala assim, não, deixa eu te mostrar aqui, é assim que você tem que pegar, não é assim? Sim. Isso tem muito, mas o jiu-jitsu, todas as vezes que eu treino, por exemplo, é 100%. Então, ele te obriga a ser 100%. Nas outras modalidades... Não tem como mentir. Então, assim, no Muay Thai até você consegue chutar mais fraco, às vezes um aparador, no CrossFit você rouba uma repetição, e no jiu-jitsu não dá. No jiu-jitsu é complicado. E essa turma tem procurado ou não? Ainda é uma, como que posso falar? É um preconceito procurar um médico, um acompanhamento. Porque assim, a turma é bem simples, né? Exatamente. Então, principalmente os atletas de alto nível, eles não veem muito como prioridade procurar esse acompanhamento profissional. Sim. E quão é importante um atleta procurar um médico hoje para poder se prevenir disso? Cara, é muito, muito importante. Até agora, esse mês de março, né, a gente teve o Ironman 70.3 Curitiba e a gente teve um atleta que morreu de morte súbita. Morreu. E aqui em Franca a gente também teve um atleta de faixa preta de jiu-jitsu, da academia, se não me engano, Alicerce. Eu esqueci o nome dele. Yaroslav. É o filho do sensei lá, que também teve um infarto, né? E infelizmente acabou nos deixando, né? Hoje mora junto com Deus. E assim, cara, a morte súbita hoje é uma coisa que a gente tem que prevenir. E as sociedades europeias, sociedades americanas, né? Eles basicamente falam assim, cara, a prevenção ela tem que ser sempre. Sempre você precisa fazer pelo menos um eletrocardiograma antes de começar a competir. Porque você não sabe como está seu coração. Hoje ele está batendo, só que se você tiver, por exemplo, uma cardiomiopatia hipertrófica, uma anomalia de artéria coronária, alguma outra, por exemplo, os atletas master, né, mais de 35 anos, já tiver uma doença coronária, que seria aquelas plaquinhas de gordura, como que você vai descobrir isso? Você tem que fazer um exame e, às vezes, até lançar Mas o que é a recomendação hoje? Por exemplo, eu cresci achando que fazer check-up uma vez por ano estava ótimo. Então... Sim, uma vez por ano é o mínimo. É o mínimo do mínimo. Com deve fazer uns 3 anos que eu não faço. Já vamos passar no consultório. Já estou passando 38 já, inclusive. Olha aí, a gente precisa fazer um eletro anual, precisa fazer um exame de sangue. E tem algumas competições que exercem mais o coração, né? Atletas de elite, obrigatoriamente precisam fazer o eco, que é o ultrassom do coração, para ver como que está o músculo cardíaco e como que ele está funcionando no estresse. E também aqueles atletas que querem mais performance, seja um atleta competidor de nível brasileiro, de Ironman, de Endurance, precisam fazer. E eu sempre falo, cara, se você tem um convênio médico, se você tem um pouco mais de condição, faz pelo menos uma vez na vida um eco, só para você saber como que tá. Porque durante o exercício, a gente tem muitas modificações seriam adaptações ao exercício. Um atleta de força e um atleta de endurance, que seria a corrida, a bicicleta, a natação, são muito diferentes. Muito diferentes. A valência física. A valência física, o tipo de fibra, oxidativa, tudo. E assim, o atleta que... Muito cuidado se você está usando bomba e não faz cardio. Esse cara
tem uma propensão de infartar muito, muito grande. Porque quando um atleta usa bomba e não faz cardio, o coração dele vai ter hipertrofia, igual os músculos. Igual o estômago é um músculo, o intestino é um músculo, só que você não controla. E quem controla é o sistema simpático, né? O sistema autônomo. Então, na hora que você vê um atleta que não faz cardio e está usando bomba, esse coração ele vai crescer para dentro. Então, mas o que é o uso? Né? Eu sei que você já falou que você não prescreve, não gosta, tudo mais. O que é o uso? É um cara que usa moderado a cada 15 dias que a gente chama... Aplicou uma vez a cada 21 dias, segundo a bula do Durateston, você tem que tomar cuidado. Porque tem pessoas que... De reposição hormonal, né? Que é o conhecido, ou o cara que faz ciclo... O cara que faz ciclo para realmente ganhar muita massa. O que eu conheço de gente que tem um ciclo eterno, que tá tomando faz 10 anos... É brincadeira, cara. É bastante gente. É brincadeira. Porque assim, o coração, quando você tá fazendo uma atividade, igual halterofilista, esses caras, eles têm 70 quilos e levantam 3 vezes o peso num terra. A probabilidade dele também ter uma hipertrofia concêntrica é muito alta, mesmo não usando bomba. Por isso que no ciclo de treinamento eles têm que fazer cardio basicamente diário. Porque esse aumento concêntrico do coração, ele não consegue ter uma quantidade alta no bombeamento. Porque o volume sistólico diminui muito e a porcentagem de ejeção aumenta. Então, se ele precisa de uma frequência cardíaca muito alta, às vezes ele não consegue bombear sangue, até fibrila o coração. Isso é muito perigoso. E para quem não, assim, às vezes a pessoa, o termo, por mais simples que seja, né, o termo que a galera às vezes não sabe, mas quando a gente fala de hipertrofia e hiperplasia, principalmente a nível celular, é bem tranquilo, pessoal, que a hiperplasia é duplicação celular. Então, por exemplo, uma célula de gordura, ela promove hiperplasia. Sim. Ela faz, você tem uma, tem duas. Para o câncer nasce, você vai tomar um anabolizante, um GH, por exemplo, você vai tomar um GH... Aumenta a hiperplasia. Aumenta a hiperplasia, vai aumentar a quantidade de células, pode nascer uma com defeito, pode gerar um tumor se você tiver uma predisposição. E a hipertrofia é o tamanho da célula. Sim. Então, se você faz musculação, por exemplo, você não promove hiperplasia, mas você aumenta... Só hipertrofia. Então, é um cuidado que o pessoal tem que ter. E quando você faz, por o coração, fala hipertrofiar, ele fica 2 ou até 3 vezes o tamanho do normal, né? Ele não chega a crescer tanto em tamanho, mas ele aumenta a performance dele. Ele consegue ter um volume sistólico maior. Tanto é que você agora que está começando a correr, você vai ver que a sua frequência do sono vai diminuir muito. Com 3 a 4 meses, a sua frequência, você vai ver que ela vai estar ali por volta. Frequência cardíaca? De descanso. A minha já é baixa já, 60, porque eu treino há muito tempo. Exatamente. Já, então. E isso é até um termo assim que a medicina convencional, ela basicamente negligencia. Na hora que você chega com um eletro de repouso, que você está com uma frequência de 50, 45, cara, nossa, você está doente, está com uma bradicardia, meu Deus do céu. Mas você não está com uma bradicardia, você está só com ajuste ao exercício. Quando você faz o exercício físico, você fica condicionado, claro, mas tem uma... O condicionamento cardíaco é o mais importante. Por mais que as pessoas falem assim, pô, mas eu vou fazer um exercício físico, minha frequência cardíaca vai lá em cima. Só que em repouso, como você não tem esforço algum, só a frequência cardíaca ela baixa, porque não está tendo desgaste. Então, assim... Exatamente. Eu já vi essa frase, mas eu não sei. Eu vou até pesquisar de novo, que fala o seguinte: todo coração bate 10 bilhões de vezes e para, que é a quantidade de emissões que a célula satélite promove. Eu não sei se isso é verdade. Não. De uma lagartixa, os caras falam, bate 700 vezes por minuto, por isso que ela vive menos vezes. Então, isso cai por terra. Não conheço esse número assim, cabalístico de 10 bilhões. Eu acho que foi numa pós-graduação, um professor falou, e eu sempre levei isso comigo. Eu falei, então, quanto menos meu coração bater, mais eu vou viver. Porque se a gente partisse desse ponto, uma pessoa que não faz exercício físico, ela viveria mais, porque o coração dela não vai ser exposto a frequências cardíacas maiores. Mas você pega um coração de um obeso, por exemplo, a eficiência cardíaca dele é muito melhor, porque ele está arrastando uma quantidade de peso muito grande. Então, eles falam, tem uma série no Dr. House, ele fala quando vai fazer transplante, ele pega algum obeso que morreu agora, porque se colocar no coração dessa pessoa que é atleta aqui, esse cara vai sobressair. E realmente, porque a pessoa está com 100 e lá vai cacetada, ela morre. O coração dela... Estresse cardíaco, mas o coração dele é eficiente. Porque pela quantidade de sangue e tamanho que ele consegue gerar, ele é muito eficiente. Exato, mas ele não está ajustado ao treinamento. Exato. Na hora que ele começa a treinar, ele sofre, porque ele não consegue correr durante muito tempo, porque a frequência já sobe muito rápido. E a tendência do corpo é falar, para que eu não tô aguentando mais, né? Exatamente. E o exercício físico de endurance, agora que você está correndo, você sabe, é muito mais cabeça do que força. Chega ali, às vezes você vai fazer um longo de 10, 15 quilômetros, cara, se você não tiver cabeça, você para. É até engraçado, quando eu corria, eu sempre corri 5.
Eu já tive esteira em casa, eu corria 3 km todo dia, 5, não tinha corrido 10. Até que o professor colocou lá, o Will, colocou 10 km, falei, vou fazer 10 km. E eu vi o mais fácil, assim, 10 km é mais fácil correr 5, hoje na minha cabeça. Muito mais. Porque quando você chega no... Leve. Cara, você chega no terceiro, no quarto quilômetro, você tá aquecendo. Sim. Você no 5 ou sexto, você já fala, putz, só falta 3. Aí você vai embora. Exatamente. Eu fui correr domingo agora em Tuverava, que era uma prova lá da cidade. E eram 2 voltas. E todo mundo só correu 5. Então tinha 10, 15 pessoas que eram os atletas profissionais mesmo. Que é os caras que eu não consigo pegar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Que eles corriam 10. Então quando eu passei os 5, eu passei depois dos atletas profissionais. Então eu fiquei um pouquinho na frente da pipoca ou no meio da pipoca ali. Só que a pipoca ficou, cara. Quando eu passei, eu olhei pra trás, não tinha ninguém. Só foi você. Ninguém. Não, só eu. Olhava pra trás e falei, e agora? Eu paro, eu volto ou eu acelero? Aí eu consegui mirar alguém, eu sou competitivo, eu preciso mirar alguém e tentar acertar. É isso. Até que eu mirei e chegou a polícia atrás de mim. Aí os batedores, né, pra acabar a prova. Eu falei, cara, eu sou o último. Ele falou, você é o último. Eu falei, não, peraí. Aí eu vou acelerar. Aí, por sorte, tinha mais 3 retardatários lá, eu consegui passar. Boa. Mas eu me matei. Só que é o que você falou, a cabeça minha, quando chegou no 5... Eu falei, cara, eu vou parar, tá bom, não preciso provar nada pra ninguém. Mas eu falei, não, eu tenho aqui o compromisso de fazer, eu vou fazer. E é muito gostoso, cara. Eu tô enfrentando uma lesão de panturrilha já meio crônica, faz muito tempo que eu não corro, mas eu quero voltar esse ano, é meta. E a última prova que eu fiz foi uma meia maratona e eu treinava errado, cara. Eu treinava com um treinador que ele só treinava por pace, ele não treinava por frequência cardíaca. E isso é muito deletério à saúde, porque aumenta a chance de lesão, e foi o que aconteceu comigo. Eu estou enfrentando hoje uma lesão crônica por conta da falta de treinamento certo. Hoje, um treinamento para endurance, ele é calcado na frequência cardíaca e na zona cardíaca. Se eu não me engano, o pessoal da Cronos Run faz muito isso, né? E você vai perceber... Eles fazem avaliação cada 2, 3 meses. Exatamente, que essa avaliação é muito interessante, porque você vai ver que hoje, se você corre na terceira zona ali, você está fazendo o quê? 5h30, 6h30 de pace? Não, eu vou... Assim, eu sou... O meu problema sempre foi a cabeça, então sempre foi ansiedade e tal, essas coisas. Então, quando eu corro nessa zona 3, eu corro com 4h15, 4h20. Assim, nossa, tá bem já o coração, pô. Não, isso vai embora, assim, eu acabo bem tranquilo. Então, o meu problema ainda hoje é perna, condicionamento e peso. Então, eu preciso perder no mínimo 10 quilos aqui, porque senão eu vou sofrer demais para correr os 21. E assim, é muito interessante, porque eu acho que você já tem uma capacidade cardiopulmonar muito boa, por conta que você tem um treinamento crônico. Agora, se eu, por exemplo, faz uns 3 anos que eu não consigo correr devido a essa lesão. Antes, eu corria assim, igual você, uma Z3, né, a terceira zona cardíaca, com um pace bom. Só que hoje, na hora que eu coloco um Z3, eu estou basicamente fazendo uma caminhada rápida. Então, assim, hoje eu ainda estou tentando voltar ao meu condicionamento físico. E isso é muito importante, porque durante esse recondicionamento físico, o corpo ele passa por diversos ajustes. Seja o coração, que a gente tem o aumento do volume sistólico, a diminuição da frequência em repouso e o aumento da capacidade cardiopulmonar, que seria basicamente o VO2 máximo. Não sei se o pessoal entende muito isso. Seria a diferença de oxigênio antes e depois, que é o que você consegue extrair. Então seria 3 engrenagens: a engrenagem do coração, a do pulmão e a da mitocôndria muscular. Porque se você não tem um coração eficiente, você não consegue bombear sangue para ele captar esse sangue no pulmão. E se você não tem um pulmão eficiente, ele não consegue captar a quantidade certa de oxigênio para mandar para o músculo. Então, o VO2 máximo ele é até um parâmetro que a gente usa como parâmetro de longevidade. Quanto maior o seu VO2 máximo, mais longevidade você tem. Quanto mais músculo na perna você tem, mais longevidade você tem também. Saiu agora um estudo que você tem uma musculatura forte, saudável na perna, você diminui em 60% o risco de demência, inclusive. Sim. Então, tem que fazer força, pessoal. Então, assim, vocês podem ver que um conteúdo desse é bem extenso, é pesado às vezes. Então, não dá para fazer sozinho. Então, assim, tem que procurar, porque às vezes você encurta caminho também, né, cara? Você acha que você está fazendo certo, mas na vez não está. É até interessante que essa questão do músculo, ele não é só do músculo. Por que isso acontece? Porque um idoso, né, que tem mais músculo na perna, ele é mais independente. Ele consegue ir no supermercado, ele consegue dirigir, ele consegue fazer as suas atividades da vida diária sozinho. E isso é muito bom para o cérebro, porque a pessoa, ela se mantendo ativa, ela não fica com pensamento reentrante, ela não fica parada, não fica sedentária. Então, não é só a questão do músculo por si só, é da atividade diária, porque nada adianta
você ter um corpo atlético, musculoso, funcional, se você não aproveitar disso. Legal demais. Doutor, estamos encerrando por aqui esse primeiro episódio. Pô, legal demais, muito conteúdo. E eu queria que você deixasse uma mensagem para a turma, assim, de motivação, para uma frase que você gosta e um recado, assim, de como te encontrar nas redes sociais. Perfeito. O melhor remédio que eu posso te prescrever hoje é atividade física. Não deixe de fazer. Eu entendo que hoje a gente vive num mundo muito globalizado, muito rápido, com rotinas muito intensas. Só que o tempo que você tira para você hoje, ele vai ser pago lá na frente. Não tente se desvencilhar desse sedentarismo, que você vai, através da atividade física, você vai ter uma vida melhor, você vai conseguir ter uma longevidade, vai conseguir criar seus filhos, criar seus netos e ter uma quantidade menor de doenças crônicas aí. Então, acho que essa é a que fica aí. Show de bola. E como é que a galera te acha na rede social? Como é que faz para consultar com você? Muito bom. Pode me achar lá no Instagram, doutor.tpimenta, Doutor Pimenta, aqui em Franca. E aí lá na bio tem o link lá pra gente marcar a consulta. Show de bola. Pessoal, obrigado pela participação. Espero que vocês gostem desse primeiro podcast. É um projeto que vai render bons frutos para todos nós. A gente vai divulgar, inclusive, aqui os próximos eventos. Tem muito evento legal para estar acontecendo. É isso aí. Em breve está no canal do YouTube, né? Então, segue a gente aí. Obrigado. Tamo junto. Valeu, doutor. Valeu. Até mais. Até mais.